centralizou na Casa Civil uma sala de situação transversal envolvendo todos os municípios e quando destinou os recursos pós aprovação no Congresso Nacional pelo decreto que ele encaminhou, estabelecendo a calamidade pública no Rio Grande do Sul, e aí ele destinou aí os números que você já se referiu de 111 bilhões de reais, onde mais de 80% já foram investidos ou disponibilizados para todos os atores, sociedade, empresas, municípios, Estado. Então, uma resposta realmente nunca vista na história do Brasil. Qual foi o resultado? O PIB do Rio Grande do Sul, o ano passado, cresceu 4,9%. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. Do Rio Grande do Sul cresceu 4,9%. Então, se cresceu o PIB é porque se recuperou a economia, a área de serviço, o comércio, a indústria, enfim, as atividades de um modo geral. Se recuperou o emprego, muito mais do que na média nacional. Então, acho que esse é um grande feito, fruto de toda essa liderança do presidente Lula, da atuação dos ministérios, da transversalidade na parceria com estados e com Estado e municípios e também os empreendedores, aqueles que geram emprego e renda. E o maior desafio pela frente aí agora, ministro? Olha, o presidente fez uma suspensão da dívida e uma renegociação da dívida do Rio Grande do Sul que rendeu para os cofres do Rio Grande do Sul 23 bilhões de reais. Então, isso está lá para investir em reconstrução. Além disso, criou um fundo de infraestrutura de reconstrução e resposta em eventos climáticos de 6,5 bilhões e depositou esse dinheiro no final do ano passado. Então, esse recurso também, prioritariamente, para investir na revitalização e ampliação de todo aquele sistema de proteção da região metropolitana, sobretudo de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Guaíba, aquela região toda ali, que data-se ali depois das cheias de 41 e, logicamente, que aquele trabalho não foi concluído no passado, as manutenções não foram devidamente feitas pelos responsáveis e, lógico, que isso aumentou o transtorno com essas enchentes últimas que tiveram. Aí o presidente Lula me lembra até hoje, quando ele disse, olha, eu estou vindo aqui unindo o Brasil, unindo o meu governo para assistir as pessoas, para dar assistência nos abrigos, para limpar a cidade, restabelecer, reconstruir e também criar programas e projetos que a gente garanta uma prevenção e nunca mais o Rio Grande do Sul passe por isso. Então, da parte do presidente Lula, do governo federal, todas as condições foram criadas. Obviamente que os atores, outros envolvidos, Estado, municípios, precisam estar fazendo a sua parte, né, e a gente assessorando para que esses recursos de reconstrução ou de infraestrutura de outros equipamentos necessários para proteger a população gaúcha, né, sejam aplicados 100%. Então, é um desafio, sim, que ainda está aí na porta. Sem dúvida. Ministro, vamos começar, então, a rodar aí o Rio Grande do Sul? Estou à disposição. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre, porque a Vanessa Pedroso já está lá a postos para conversar com a gente. Vanessa, um ótimo dia para você, minha querida, bem-vinda. Você está sem áudio, Vanessa, vamos tentar abrir o microfone para ver se a gente consegue te ouvir. Não conseguimos, acho que seu áudio está fechado aí. Não consigo, abriu, vamos lá. Bom dia, Karine, me ouve agora? Agora sim, perfeitamente, querida. Bom dia. Maravilha. Bom dia ao ministro, aos colegas. Para começar, então, as perguntas por aqui, né? Eu gostaria de ouvir do ministro a respeito no âmbito do compra assistida, por exemplo, que essa iniciativa nela é indiscutivelmente importante para a sociedade, para todos os gaúchos aqui. E a minha questão é o seguinte, porque a gente está falando aqui sobre realocar pessoas, oportunizar que elas tenham uma nova moradia, mas eu conversando constantemente aqui com as fontes, né, do bairro Sarandi, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que é um dos bairros mais atingidos pela enchente, os moradores eles falam muito sobre que não é só realocá-los, né? A gente está falando aqui de realocar a história deles, muitas vezes ali toda a cultura de um bairro, de uma comunidade. Então a falta de escolha para onde ir
necessariamente, né? É algo que abala um pouco essas pessoas. Eles são gratos por esta iniciativa, mas gostariam de um pouco mais de diálogo com os governantes para, no caso, o acesso, a escolha a esses novos locais de moradia. Gostaria de saber do ministro se essa também é uma preocupação do governo, como é que o governo tem lidado com essa situação. Vanessa, primeiro agradecer a sua pergunta, né, e mais uma vez parabenizar o povo gaúcho por essa virada de chave. Eu sei que ainda temos muitos desafios pela frente, mas é inegável o quanto em um ano nós fomos capazes todos, né, com apoio bem próximo do presidente Lula, de dar respostas necessárias à população gaúcha para restabelecer e reconstruir toda a sua história. Esta é uma pauta que é coordenada pelo ministro Jade Filho. Se eu não estou enganado, ele já esteve aqui no Bom Dia Ministro também respondendo essas inquietudes e dúvidas, enfim, e também prestando conta de tudo aquilo que já foi investido. Eu quero mais uma vez reafirmar que o presidente Lula tem garantido todos os recursos para toda a diversidade de possibilidade de resolver os problemas de habitação, seja do Minha Casa Minha Vida, compra assistida, realocamento de pessoas, criação de novos conjuntos habitacionais. E quando eu estava aí com o ministro Pimenta, acompanhei muito esse dilema da compra assistida. Ao mesmo tempo que é um programa que todo mundo aprovou e dá a liberdade às pessoas irem procurar a sua unidade habitacional, às vezes a unidade habitacional não está perto, às vezes não está nem no município onde ocorreu a destruição do imóvel. Então, essa é uma questão que foge, né, da condição de solução imediata do morador e do próprio poder público. Então, por isso que, para uns, se resolveu mais rapidamente a compra assistida, para outros, dependendo de onde aconteceu a destruição daquela unidade habitacional, como não se tinha na região, ou não se tem na região, ou no mesmo bairro, ou na mesma cidade, ou no mesmo município, disponibilidade, né, de equipamentos privados para que aquela família pudesse apresentar ao governo a sua opção de compra, às vezes demora um pouco mais. Mas, de toda forma, o ministro Jade tem, assim, se dedicado integralmente e, repito, não falta recurso para isso. Às vezes falta a unidade privada a ser identificada pela família para apresentar ao governo e o governo fazer o processo de compra, né, assistida, mas não que falte recurso. Então, espero que o ministro Jade possa aí depois esclarecer com mais detalhes essas informações. Não é que eu não conheça, claro, mas penso que ele é que detém, né, num requinte de maior detalhes toda essa informação em relação à habitação. Ô, ministro, mais uma coisa que eu acho que dá para a gente falar aqui com a Vanessa e com os ouvintes que nos ouvem aí, nos veem no Rio Grande do Sul e pelo país, é o seguinte: a gente teve ali uma tragédia climática de grandes proporções e muitas áreas não poderão ser reabitadas, né? Muitas áreas de risco, então certamente foi feito todo um mapeamento, né, ministro? A gente trabalhou muitos laudos, às vezes em conjunto com as prefeituras, com o governo do estado, com instituições como universidade, com Caixa Econômica, com inclusive o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo também contribuiu, fazendo laudos individuais e fazendo laudos coletivos. Então, tem regiões ali mesmo de Porto Alegre que o laudo foi coletivo. Senão, o governo federal tem que entrar, todos têm que se unir e dar resposta àquela situação. Então, assim que o sistema funciona e está sendo aprimorado, né, nesses últimos anos, para ser regionalizado, que foi esse o despacho do presidente Lula, e que agora, com o lançamento do novo plano, a disponibilidade desse sistema de defesa civil alerta para evitar, né, vidas serem ceifadas, sobretudo em patrimônio das pessoas, e a reestruturação, a gente poder enxergar outras possibilidades, certo? De equipamentos, EPIs, que na resposta é colocada à disposição. Agora, na prevenção,
é preciso que as defesas civis municipais e estaduais enxerguem isso antecipadamente, entendeu? Ou seja, ministro, eu trouxe uma informação importante de que hoje, então, quando acontece o evento no município, a Defesa Civil Nacional é quem organiza essa ajuda, esse socorro, é isso? E isso agora pode ser regionalizado? Nós vamos regionalizar. A empregabilidade, como é que funciona? Você levanta tudo que o governo federal tem, estado tem, município tem, e até o setor empreendedor, se a gente precisar alugar um equipamento numa região, para você ser mais ágil na empregabilidade, recursos humanos, tecnológicos, equipamentos, enfim. Em termos de resposta local, é bom que a gente entenda. Agora, por exemplo, agora mesmo o Rio Grande do Sul tem 209 municípios em situação de emergência por estiagem. Neste momento, já reconhecido pelo governo federal. Então, ele faz o decreto, ele encaminha para a gente, eu reconheço, e aí ele diz se ele está precisando de quê? É comida para as pessoas? É carro-pipa para transportar água? É água mineral que precisa comprar? É combustível para abastecer o carro que vai dar apoio para alguém no município? Então, a manifestação, quem dá fé pública à informação de pessoas atingidas por uma estiagem e que necessidade tem, é o município. Não é eu que digo daqui para lá assim, olha, eu vou botar um carro à tua disposição. O município demanda. Eu vou botar 1.000 litros de combustível à tua disposição. Eu vou mandar cesta básica para ti, 1.000 cesta básica. Não. Se for só 100 famílias que precisa de cesta básica, se eu mandar 1.000 cesta básica, eu vou responder. Porque essas cestas básicas vão para pessoas que talvez naquele momento não estivesse precisando, nem estivesse atingido. Então, quem dá fé pública a informação de atingidos por uma estiagem ou por um evento, qualquer evento, ou por uma cheia, e que necessidade precisa é o município, traduzido num plano de trabalho. Aí, Valdez, isso é burocrático? Não, não é. Eu vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul. Nós criamos no Rio Grande do Sul, que nunca tinha sido feito no país, rito sumário. Com um ofício do prefeito, nós podíamos passar os primeiros recursos para a prefeitura já dar alguma resposta, com um ofício. Depois ele poderia fazer os planos de trabalho. Nós criamos, por exemplo, resposta para assistir animais, os pets, foi a primeira vez. Nós fizemos plano de trabalho que nunca existiu no país para tirar a água de dentro das cidades. Nunca tinha tido plano de trabalho para isso. Nós sentamos com o prefeito de Porto Alegre, de São Leopoldo, lá de Canoas, prepara o plano de trabalho. Ver quantas bombas precisa, se precisa contratar gente, o que precisa nesse plano de trabalho, o governo federal bancou. Então, a necessidade aparecendo, o prefeito diz qual é e a gente coloca os equipamentos à disposição, porque a gente está dando uma resposta ao desastre. A prevenção, ela tem uma outra lógica. Tem o Ministério das Cidades e tem o PAC Seleções, que as prefeituras apresentam seus planos de trabalho para ser aprovado pelo governo federal. Inclusive, o governo federal prioriza os mais de 1.000 municípios que no Brasil têm sido mais recorrentes as situações de desastre para poder atender nos PACs Seleções que tem lançado. Mas, repito, quem dá fé pública, quem diz o que precisa é o município ou o Estado, que pode, às vezes, ter um plano para atender 10, 20, 30 municípios. O governo federal dizer que vai mandar tal coisa para algum lugar sem que aquela comunidade representada pelo seu prefeito, pelo seu governador, diga que está precisando, você imagina os problemas que nós criaríamos no país depois de denúncia que mandou para um local, mandou para um local algo que não precisava e outro que está precisando não recebeu nada. Então nós trabalhamos enquanto sistema e tendo a fé pública dada pelo agente local, seja ele prefeito ou governador. O que a gente faz? Aproximação. A gente faz reconhecimento sumário do decreto de emergência, a gente ajuda a construir um plano de trabalho se a prefeitura tiver dificuldade, para ser mais ágil, para evitar diligência. A gente corrige plano de trabalho quando a gente vê uma suspeição ali naquela informação. Poxa, mas aqui atingiu 1.000 pessoas, por que está botando 2.000, 3.000? Então, tem uma pessoa que assina isso, se responsabiliza, que depois é fiscalizado pelo TCU, pelos órgãos de controle. Então, é importante a gente entender que o sistema ele funciona tripartite.
É preciso que cada um no seu quadrado assuma a responsabilidade e o governo federal é ágil na resposta, nos recursos, na disponibilidade daquilo que é necessário. Sem dúvida, ministro. E precisa, então, ser provocado pelos municípios ou pelo governo do estado. Ministro, vamos seguir, vamos a Santa Maria, vamos à Rádio Imembuí. Diego Facchini, bom dia para você. Ó, seu microfone está desligado. Agora sim, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente vê e conseguiu perceber muito as ações emergenciais por parte do governo, são ações visíveis, justamente para esse apoio, né? A gente está há um ano e conseguiu ver muitas melhorias, mas a gente ainda consegue ver algumas cidades turísticas, cidades que têm aquele atrativo, que tinham esse atrativo, onde não conseguiram ainda se reconstruir, não conseguiram voltar a ter acesso. A gente tem um exemplo local aqui, perto de Santa Maria, uma cidade local, que é a cidade de Itaara, ainda está sem seu acesso turístico. Há um ano esse acesso está fechado. De que forma o governo vê ações a longo prazo para conseguir retomar turismo, retomar as ações para a população nessas cidades que dependiam unicamente disso? Nós temos situações, você tem razão, Diego, que lógico, não só no turismo, às vezes em algum tipo de serviço público, às vezes em alguma situação de mobilidade. Então, nós estamos com um ano, né? Um ano de assistência, ajuda humanitária, restabelecimento, limpeza das cidades, tirar água de dentro das cidades, reconstrução. Tudo isso foi feito em um ano e é transformador. Eu queria até aproveitar a sua pergunta para lembrar. 2022 teve estiagem no Rio Grande do Sul. E foi tão fraca a atuação do governo federal lá, em 2022, que o PIB do Rio Grande do Sul caiu 2,6%. Então, as atividades econômicas, setoriais, de serviços, de comércio, de indústria, caiu 2,6%. No primeiro ano do governo do presidente Lula, também teve estiagem. 6 meses de estiagem e depois 6 meses de muitos eventos de chuva. Acho que 3 ou 4 em 2023. Mas a resposta do governo federal já foi tão próxima que o PIB cresceu 1,7%. Olha, o PIB que tinha caído 2,6% no ano anterior, no ano seguinte, no primeiro governo Lula, cresceu 1,7%. E o PIB agora do ano do evento maior cresceu 4,9%, que eu já me referi aqui. Então, isso demonstra o quanto a economia local, na sua diversidade de comércio, indústria, serviço, ela reagiu, né, a essas respostas e esses investimentos do governo federal. Obviamente, nós vamos ter recorte com uma situação dessa. Às vezes, um município que foi muito atingido, ainda não deu por inteiro para ser reconstruído. Às vezes, é algo ainda do próprio município, do governo do estado, ou desses recursos que estão disponíveis no governo do estado ou no fundo de infraestrutura para reconstrução. Então, depende muito ali da situação posta, tá? Não está nenhum fora do radar. Até mesmo agora que a gente já está trabalhando em resposta em estiagem, eu já comecei a liberar recursos para o Rio Grande do Sul para estiagem. Se os prefeitos estiverem pedindo para combustível, para carro-pipa, para alimento, tudo isso a gente já começa a liberar. E a gente continua a reconstrução e também as soluções desses outros problemas. Mas, repito, você traz uma questão que ela certamente, seja no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro local, ela vai aparecer diante de uma reconstrução. Tem algo sempre que fica mais atrasado por alguma situação específica, certo? Mas não que esteja fora do radar. Do governo federal, pelo menos, não está. Espero que o estado e o município fiquem muito atentos a isso também. Ministro, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do aprendizado com que houve no Rio Grande do Sul diante dessa catástrofe, dessa tragédia. Como o governo federal que mudou, inclusive em relação a outras cidades? Porque, claro que o governo já estava se preparando, inclusive, para os alertas, né? Para o Defesa Civil Alerta e tantos outros programas, mas acredito que essa calamidade tenha acelerado muito esses processos e queria saber como isso foi pulverizado até para o resto do país. Que experiências o Rio Grande do Sul fez com que fossem aí distribuídas aí pelo país? Karine, bem, já
nos primeiros dias de governo do presidente Lula já foi implementada essa prática e esse compromisso do governo do presidente recomendado por ele. Eu já disse aqui em outra oportunidade, ele me convidou na quinta-feira, antevéspera ali da posse dele, que foi no domingo, né? E na quinta, quando ele me apresentou como futuro ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, que também responde por Defesa Civil, eu disse, Valdez, fiquei atento à questão das chuvas, que tinha tido aquele problema lá em Araraquara, dia 28 de dezembro. Então, desde lá, o presidente, ele cobra que a gente trabalhe de forma rápida, séria, próximo dos municípios e estado e também integrado entre os ministérios. Então, essa prática ela foi ganhando muita intensidade, que hoje, em todos os casos, é instalado sala de situação. Então, assim como foi feito sala de situação para o Rio Grande do Sul, e ficou sob a coordenação da Casa Civil, do lado do presidente Lula, quando foi no Pantanal, sala de situação para o Pantanal. Quando foi na Amazônia, estiagem da Amazônia, sala de situação para a Amazônia. Quando foi no litoral paulista, que eu fui para lá, do mesmo jeito. Agora, para o Rio de Janeiro, na Serra lá do Rio de Janeiro, do mesmo jeito. A semana passada, a gente estava instalando sala de situação para estiagem no Nordeste brasileiro, que está muito forte já no Piauí e na Bahia. Então, essa prática, ela virou uma cultura do governo federal, um compromisso do governo federal de atuar na transversalidade. Ele começa comigo, porque o município decreta emergência, eu reconheço a emergência, na hora que eu reconheço, se precisa de uma atuação da saúde, agora o Padilha já entra, como entrava a Nízia antes. Precisa de desenvolvimento social, o Hélito Dias já entra. É na agricultura, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro. E assim, todo o governo começa a responder rapidamente para diminuir aquele sofrimento, aquela situação imposta pelo evento, seja ele uma seca ou uma enchente. Então, essa é uma prática do governo federal. Não precisa nem mais que o presidente Lula faça essa recomendação. Por outro lado também, os recursos sempre são disponibilizados. Lembre que a gente está tratando de evento, Karine. Então, não dá para prever tudo que vai acontecer num ano e já botar os recursos disponíveis. É sempre resolvido, na grande maioria, com medida provisória. E o presidente Lula nunca deixou de baixar uma medida provisória para qualquer situação que aconteça de desastre no país, de necessidade de resposta, de assistir uma comunidade com alimento, com água, com transporte, com combustível, enfim, com reconstrução. Então, esta já é uma prática institucionalizada no governo do presidente Lula e no governo do Brasil, que ganha força com o Plano Nacional, com o Sistema de Defesa Civil Alerta e com a reestruturação agora de forma mais regionalizada para a resposta. Ministro, vamos começar uma segunda rodada aqui. Já vou chamar de novo a Vanessa Pedroso, lá da Rádio Guaíba, para perguntar agora perguntas e respostas um pouco mais rápidas. Vamos lá, Vanessa. Ministro, a respeito, então, quando a gente fala de reconstrução aqui, a gente não está falando só de estruturas, né? A gente está falando da reconstrução da esperança de milhares de pessoas que perderam tudo. Gostaria de saber como é que o governo tem acompanhado essa situação da saúde mental também, né, da população, se existe aí em curso alguma criação de política pública para seguir acompanhando essa população, se é uma preocupação também do governo. Olha, um dos ministérios que também atuou, assim, muito fortemente, desde o primeiro dia, eu fiz muita referência à ministra Nízia e agora faço ao ministro Padilha, porque foi impressionante a resposta do Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. Negócio extraordinário. Hospitais de campanha foram montados rápidos, muito rapidamente. Então, toda essa questão, medicação colocada, insumos à disposição dos municípios, recursos sendo disponibilizados para a reconstrução de unidade de saúde municipal, estadual, federal, contratação de profissionais. Então, foi realmente uma resposta muito grande. E, na época, um dos assuntos que mais foi recorrente, e inclusive começando ainda quando as pessoas estavam nos abrigos, certo? O Ministério da Saúde já atuava ali junto com os municípios e estados nessa questão da saúde mental, porque nos abrigos já era muito recorrente problema, ou do relacionamento, ou de alguém que perdeu a família, ou a casa, ou o patrimônio. Então, para mim, não é uma coisa de agora ou a partir de agora, né? Desde o início,
o Ministério da Saúde na relação com o Estado e municípios, porque principalmente o SUS funciona muito de forma estruturada enquanto rede, né? Talvez o maior sistema no mundo de saúde pública é o SUS. Então, desde o início, essa questão da saúde mental, ela está no radar e na atuação do Ministério da Saúde. Obviamente que isso não se debela do dia para a noite, né? Imagino que pessoas perderam família inteira, acabam convivendo com esse problema durante toda a vida também, né? Tem reflexo para sempre. E aí é preciso que a gente não perca esse monitoramento, né? O município, sobretudo, que está ali mais próximo, né? Com apoio do governo federal, mas só reafirma aqui que o Ministério da Saúde, desde o primeiro dia, atuou também em relação a essa vertente da saúde mental. Lajeado, Rádio A Hora, Felipe Faleiro. Bom, ministro, aqui no Vale do Taquari, o senhor esteve aqui com a comitiva federal, inclusive conversamos a respeito disso, principalmente sobre sistemas de monitoramento, sistemas de alerta, para que toda a bacia do Taquari Antas, que é a maior bacia em termos de número de municípios do Brasil, são 118 municípios que fazem parte dessa bacia, pega os campos de cima da serra, pega Aparato, enfim, e a característica é de enxurrada, né? Não é aquela cheia, a água que sobe, como é na bacia do Guaíba, que sobe, invade, que causa, mas ela causa destruição, é diferente nesse sentido. Nós tivemos, além da grande inundação, da grande enxurrada de maio de 2024, tivemos em fevereiro de 2023 e em novembro, melhor dizendo, de 2023. Então foram 3 grandes episódios entre os 5 maiores de um século aqui no Vale do Taquari. E justamente no momento mais difícil, no momento em que o socorro não chegava, não tinha como vir helicóptero, as balsas não conseguiam, os barcos não conseguiam chegar por causa da força da correnteza, o sistema de alerta falhou. Falharam as réguas de monitoramento, não existe um estudo hidrológico capaz de dar previsibilidade à situação do Vale do Taquari e, propriamente, também as medições com relação ao número de chuva também falharam. Se nós, passado um ano, se ocorresse um novo episódio dessa magnitude, nós teríamos capacidade de uma melhor previsibilidade? Olha, o Sistema de Defesa Civil Alerta nós construímos o ano passado, né? Então, durante a resposta aos eventos que aconteceram no Rio Grande do Sul e também em outras regiões do país, nós estávamos atuando na resposta, mas aperfeiçoando a política pública, certo? Então, eu não digo nem só o ano passado, foi 2023 e 2024. O primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que nunca existiu. Então, foi uma determinação do presidente Lula. A política pública é de 2012, ali do governo Dilma, e aí não foi feito o Plano Nacional. O presidente ganha a eleição, diz: Valdez, eu preciso do Plano Nacional. E nós trabalhamos 2023 e 2024, dando resposta a desastre, mas fazendo a estruturação da política pública. E um dos produtos do Plano Nacional, feita e exposta. E os recursos estão disponíveis. Tem recurso disponível no fundo do Estado, tem recurso disponível nesse fundo federal e tem recurso disponível, inclusive, comigo no Ministério. Agora, se é de ajuda humanitária, é automático, a gente passa rápido. Se é de obra, aí tem um rito, que eu acabei de explicar aqui, e que eu não posso descumprir esse rito. Mas não que falte recurso. Então, às vezes, o problema é do projeto que não está bem estruturado, a licitação que não foi feita, alguém que baixou demais o preço, entrou na obra, depois abandonou a obra. E, primeiro, o governo federal ele executa as obras que o Renan, por exemplo, o ministro Renan, executou várias obras, estradas federais, o governo federal executou diretamente. Um hospital federal, o governo executa. Uma universidade federal, o governo foi lá e executou. Agora, se a escola é do município, a unidade de saúde é do município, a escola é do Estado, a unidade de saúde é do Estado, eles apresentam o plano, a gente garante o dinheiro, mas eles que têm que executar a obra. Então, o que é patrimônio do Estado ou do município, nós não executamos. Nós garantimos 100% dos recursos para executar aquela reconstrução.
do governo federal, o próprio governo federal faz a execução da reconstrução diretamente, entendeu? É isso. Com essa resposta, a gente termina o Bom Dia Ministro de hoje, mas antes, ministro, quero dar um tempo para o senhor fazer suas considerações finais. Eu acho que fica muito para mim aqui essa questão de que, apesar da ansiedade, né, das pessoas em ver o Estado todo reconstruído, a coisa voltando à normalidade, existe um processo, né, ministro? Existe um rito e, às vezes, o tempo político e o tempo das necessidades, eles se desencontram um pouco, mas acontecem. Obrigada pela sua presença hoje. Fica à vontade, ministro. O que nós temos que entender? Primeiro, é preparação para lidar com o desastre. Então, você ter informações, comunicar às pessoas que vai acontecer aquele evento e as pessoas acreditarem e atenderem o chamado do poder público, seja município, estado ou governo federal. Segundo, aconteceu o desastre, tem pessoas que vão ficar desalojadas, precisa resgatar pessoas, bem, patrimônio. Então, o governo federal atua apoiando todo esse processo, com ajuda humanitária, com atendimento à população em abrigo, enfim. Depois, restabelecer. Tem que limpar a cidade, tem que desobstruir a cidade, tem que tirar a água da cidade. A gente apoia também. E vem a reconstrução. Aí a reconstrução depende. Se é uma ponte de 10 metros, é um tempo para reconstruir. Se é de 500 metros, é outro tempo. Se é uma casa, é um tempo. Se é 1000 casas, é outro tempo. Então, a reconstrução, ela sempre vai levar um tempo maior. O que nos conforta é olhar para esse processo histórico do Rio Grande do Sul. Primeiro, de muitos eventos. Eu acho que nos últimos 30 anos, o estado do Brasil que mais sofreu com eventos climáticos, seja por falta ou por excesso de água, foi o Rio Grande do Sul. Mas se a gente pega os números, que eu vou repetir mais uma vez, 2022, o estado do Rio Grande do Sul sofreu com estiagem, o governo federal atuou pouco, e o PIB do Rio Grande do Sul, que já vinha sempre em queda, caiu 2,6%. Então, diminuiu a riqueza, diminuiu a economia do Rio Grande do Sul, enfraqueceu o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo, a área de serviço, em 2022. Em 2023, não foi só estiagem, foi 6 meses de estiagem. Nós tivemos mais de 300 municípios no Rio Grande do Sul que a gente atendeu com carro-pipa. E depois veio junho, julho, setembro e novembro, problema dos ciclones. 6 meses de muita chuva e muita enchente. Mesmo assim, a resposta do governo federal foi muito intensa. O PIB do Rio Grande do Sul cresceu neste ano seguinte, com tudo isso, 1,7%. Depois veio o desastre que arrasou, né? O Vale do Taquari, o Vale do Guaíba e lá a Lagoa dos Patos. E todos nós já sabemos do resultado. Veio a resposta intensa do governo federal, proximidade, presença do presidente Lula, liderando os poderes, liderando todas as medidas que foram necessárias, e está aí o PIB do Rio Grande do Sul, 4,9%. Nenhum estado do Brasil, e nem o Brasil cresceu tanto quanto o Rio Grande do Sul, dentro do ano do desastre. Então, durante o tempo que nós ficamos assistindo as pessoas nos abrigos, limpando as cidades, tirando água de dentro da cidade, reconstruindo o que já deu tempo reconstruir, a economia do Rio Grande do Sul, a vida do Rio Grande do Sul foi melhorando. 4,9%. Então, isso por si só demonstra o quanto esse governo é próximo, é comprometido, é atento e atua realmente fortemente sob a liderança do presidente Lula para assistir as pessoas do sul do país até o norte, lá no meu estado do Amapá, que também tem sofrido muito com estiagem, com enchentes, mas não tem faltado, porque o presidente Lula tem garantido. São centenas de medidas provisórias que ele tem emitido, né, e garantido os recursos para assistir as pessoas. Fica aqui a minha solidariedade ao povo gaúcho mais uma vez. Já são 200 municípios, 200 mais precisamente, 209 municípios vivendo estiagem, e nós já estamos assistindo esses 209 municípios, reconhecendo sumariamente situação de emergência e já garantindo ajuda humanitária para a população que está
precisando. Ministro Valdez, obrigada pela gentileza da entrevista. Até uma próxima. Venha sempre. Quero agradecer também os colegas gaúchos, todos os veículos gaúchos que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Bem-vindos sempre. Espero revê-los em próximas oportunidades. Desejo sucesso aí ao Rio Grande do Sul nessa reconstrução. Quem assina os trabalhos técnicos pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. A gente se vê amanhã. Bom Dia Ministro, com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a partir das 8 da manhã. A gente se vê, obrigada pela companhia.